Então vamos lá, pessoal. Nessa vamos aprender a determinar o domínio das funções logarítmicas, meu amigo. O domínio das funções logarítmicas é um assunto então muito importante e muito simples de determinar. Mas para você determinar de uma forma correta, tem que saber das condições de existência de um logaritmo. Meu amigo, as condições de existência de um logaritmo são nada mais que umas condições que definem o próprio logaritmo. Nós podemos ter mais ou menos assim, podemos colocar aqui então as condições de existência de um logaritmo. Temos mais ou menos assim. Um logaritmo, ele é que é formado por base e o seu logaritmando. Nesse caso, então, o logaritmando, eu posso colocar como sendo aqui então A e a base aqui então B. Aqui eu poderia ser outra letra, aqui qualquer letra, tanto faz. Só que você tem que saber, esse que fica aqui em cima é chamado aqui então de logaritmando, esse aqui nós chamamos aqui então de logaritmando. E esse que fica aqui embaixo nós chamamos aqui então da base. Então, para que esse logaritmo aqui então exista, que é a condição de existência desse logaritmo, isso significa que o logaritmando, que é o A, deve ser aqui um número então positivo, ou seja, maior do que zero. E por sua vez, a base aqui então que é o B, a base, deve ser um número aqui então positivo e esse meu número que é B deve ser aqui então diferente aí de 1. Nesse caso aqui não podemos ter então o número 1 e também não podemos ter o número negativo. Então basta que o logaritmo obedeça a tudo isso daqui. Nós vamos dizer que esse logaritmo então ele aí existe. Então caso ao contrário, esse logaritmo não existe. Por exemplo, o logaritmo que temos aqui então logaritmo da base 2 e aqui temos menos 4. Meu amigo, esse logaritmo então não existe. Então nós podemos dizer aqui então não existe esse logaritmo daqui. Agora, caso que tenha assim, então, logaritmo aqui de 2, aqui então de 3. Meu amigo, esse logaritmo sim existe. Porque a base aqui ele é com número positivo e também é diferente de 1. E o logaritmando que fica aqui, esse 3, é o número então positivo. Apenas o logaritmando aqui ainda deve ser um número positivo. E agora, Julie, nesse caso aqui da linha A, como nós queremos determinar aqui então, o domínio dessa expressão, porque o domínio são valores que nós podemos colocar nesse lugar aqui de x, em que esse logaritmo então vai continuar existindo. Ou seja, não vai violar então as condições de existência do logaritmo. Veja que aqui nós temos o 2, aqui está na base, sim, aqui então é válido, ou seja, com a base aqui não temos problema. Mas o problema então surge aqui nos logaritmando, ou seja, aqui temos então logaritmando como sendo aqui então uma expressão. Então nesse caso nós podemos garantir que essa expressão daqui deve ser aqui sempre positivo. Então, para nós garantirmos, basta então nós obedecermos às condições de existência desse logaritmo. Nesse caso, nós podemos dizer que o domínio dessa expressão, o domínio, podemos colocar assim o D apenas, ou também pode colocar então, o domínio de existência, é um número que pertence ao conjunto de números reais, o número x aqui que pertence ao conjunto de números reais, tal que esse mesmo número, que é isso daqui, nesse caso será toda essa expressão daqui, tal que então o 5x mais 2 deve ser aqui então maior do que 0. Então nós podemos então, determinar o domínio mais ou menos assim. Ou seja, o domínio de existência será igual a um x que pertence ao conjunto de números reais, tal que esse x então, que pertence ao conjunto de números reais deve ser aqui então maior do que 0. Então nesse caso nós podemos dizer que essa parte daqui deve ser aqui então maior do que 0. Nada mais que nós fazermos que tirarmos isso daqui, dizer que essa parte daqui deve ser maior do que 0. Nós podemos dizer que então o 5x mais 2, nesse caso assim, está mais 2, deve ser aqui então maior do que 0. Veja que nós caímos numa inequação do primeiro grau. Isso aqui é uma inequação do primeiro grau, então basta resolvermos essa inequação, vamos encontrar então nosso resultado. Veja aqui comigo, passa esse 2 para lá, como aqui tem 2 positivo, lá irá negativo. Passando esse 2 para lá, esse outro número aqui, teremos aqui então negativo, ou seja, ficaremos aqui então com 5x maior aqui então que menos 2. Meu amigo, temos que isolar o que? Esse x, logo x, será maior aqui então do que menos 2 dividido aqui então por 5. Passamos esse 5 para lá então, dividindo, como aqui está multiplicado com esse x, foi aqui então dividindo, resultando aqui é menos 2 que divide então por 5. Como sendo aqui o nosso resultado, mas veja que isso que nós tiramos daqui. Logo nós teremos assim tá, que o domínio de existência dessa função será igual a um x que pertence ao conjunto de números reais, tal que esse mesmo x deve ser aqui tá maior do que menos 2 que divide aqui tá por 5. Mais ou menos assim. Também por outra forma aqui tá por intervalo, nós poderíamos dizer assim que o domínio deve pertencer aqui ao intervalo de quanto? Eu poderia dizer,
Veja que essa parte daqui é a mesma coisa, se você não está a visualizar bem, é a mesma coisa nós colocarmos aqui então menos 2 que divide por 5. E como aqui então x deve ser maior, esse é o valor de x. Como x aqui ainda deve ser maior, logo o maior é para lá no mais infinito, mais ou menos assim. E também aqui como é maior eu simplesmente não incluo, aqui ainda teremos uma bolinha então aberta. Veja, é a mesma coisa então partindo daqui com um intervalo aqui está aberto, melhor dizer. Nesse caso assim, partindo aqui então de menos 2 que divide aqui então por 5 até mais infinito, teremos aqui então mais infinito. Mais ou menos assim, então, em forma de intervalo, nós teríamos aqui então mais ou menos assim. Aqui é na forma de compreensão, então aqui é na forma de intervalo. Isso depender do seu professor. Se o seu professor então pedir assim, pode colocar assim. Ou também pedir assim, não tem problema. Então terá que ver como é que ele vai te ensinar na sua escola, o seu professor. Nesse caso, nós podemos então partir para a questão da linha B, meu amigo. Aqui você vai ter então o domínio de como determinar então o domínio. Melhor dizer. Nesse caso temos aqui então a linha B. Na linha B também uma função logarítmica. Podemos garantir com que essa função aqui então ela obedece às condições de existência de um logaritmo. Como nós aprendemos, veja comigo, a condição de existência é porque o logaritmo, aqui temos o a, a quinta base, esse a deve ser a quinta maior do que 0, ou seja, positivo, e a base aqui deve ser maior do que 0, e por sua vez, essa é uma base deve ser a quinta diferente da quinta de 1. Veja aqui comigo, aqui nós temos esse logaritmo, mas como a base não aparece, então a base aqui é 10. Quando a base ela aqui é omitida, nós podemos dizer que esses são logaritmos decimais. Ou seja, a base aí, então é 10. Então, se a base é 10, obedece então as condições de existência desse logaritmo na parte aqui então da base. Então, que nos fala daqui, essa expressão, o problema então surge nessa expressão que está aqui então no logaritmando. Então, nós devemos garantir com que essa expressão daqui seja aqui então um número positivo. Para isso, nós podemos então copiar toda essa expressão, que é o x ao quadrado menos 10x deve ser aqui então maior do que 0, ou seja, positivo. Então, nós podemos então resolvermos essa nossa equação aqui do segundo grau. Veja que temos aqui então uma equação do segundo grau, mas incompleta. Incompleta porque, Júlio? Porque falta aqui o valor de C. Agora, Júlio, como é que nós podemos então resolver as equações de segundo grau? Meu amigo, o princípio nós devemos então levar essa equação de segundo grau, transformarmos a uma equação do segundo grau. Uma equação, porque aqui tem o costume ter igualdade. Então, nesse caso, nós podemos levar isso aqui, transformarmos a uma igualdade. Teremos mais ou menos então x elevado ao quadrado menos 10x sendo igual aqui a 0. Veja, eu troquei então desigualdade aqui por uma qualidade. Transformei então uma equação por uma equação. Agora nós podemos então resolvermos essa nossa equação daqui. Vamos encontrar então raízes. É onde nós vamos fazer então o estudo de sinal dessa nossa função. Então, acompanha aqui comigo. Aqui nós podemos então resolver isso aqui então, pelo método então lei de anulamento produto, meu dizer. Então nós iremos resolver isso aqui então usando lei de anulamento produto. Como é que nós podemos resolver? Meu amigo, bastará apenas evidenciar um do x. Colocando então evidência aqui então x, veja aqui então. Terei que colocar aqui então x entre parênteses. Veja que nós temos aqui então x vezes x. Isso aqui é uma coisa x vezes x. Está tirando um do x, ficamos aqui apenas então com x. Menos, está tirando esse x para lá fora como estou colocando evidência. Teremos aqui então menos 10 sendo igual aqui a 0. Se você tem dúvida como resolver uma equação de segundo grau, já temos as aulas aqui então completa, uma playlist completa que vai do início até o fim. Então, confira lá, você para se tornar então realmente então um craque. O produto entre dois números, fatores este com este, em que o resultado é igual a 0, isso significa que um desses fatores deve ser igual a 0. Ou isso aqui, que é o x, deve ser igual a 0, ou essa parte daqui deve ser igual aqui então a 0. Essa aí que será a nossa condição para nós resolvermos a nossa equação. Isso aqui chama-se de lei de anulamento do produto. Nesse caso, nós podemos então igualarmos esse x a 0, x aqui é igual a 0, ou essa parte daqui também deve ser igual a 0. X menos 10 deve ser igual aqui então a 0. Passa esse menos 10 para lá, irá então positivo, teremos então x sendo igual aqui então a 10. Muito bem, temos aqui então um x sendo igual a 0 e outro x sendo igual a 10. Então nesse caso nós podemos ir então partirmos para o estudo de sinal dessa nossa função. Para fazer um estudo de sinal, bastará apenas então colocar mais ou menos assim então uma reta, mais ou menos assim aqui, este aqui é apenas o de x, e depois verificamos o valor de a dessa nossa função do segundo grau. Veja que o a aqui é maior do que 0, então nesse caso teremos aqui então a parábola com concavidade voltada então para cima, mais ou menos assim.
Mas essa parte daqui então teremos aqui então 0, aqui teremos o 10. Visto que então as raízes é onde acorda no eixo de x esse gráfico. Então nós podemos ver o estudo de cenário. Veja que a função que está aqui então abaixo deste eixo de x, a função aqui é negativa, mas acima deste eixo de x a função aqui então é positiva, e aqui está uma função, ele aqui então é positiva. Nós podemos dizer que então o domínio dessa expressão, porque nós queremos valores positivos, veja que nós queremos então valores aqui então positivos. Então nós podemos dizer que o domínio são valores que pertencem então no intervalo, isso daqui, ou seja, do menos infinito até aqui 0, e valores então superiores a 10, ou seja, de 10 até mais infinito. Como é que nós podemos escrever isso aqui, então, generalizando como uma resposta? Meu amigo, para escrever isso é muito simples. Basta dizer assim que o domínio de existência, ou simplesmente o domínio, é um x que pertence, será igual então, um x que pertence a conjunto de números reais, tal que esse x, o x, deve ser aqui então valores menores do que 0, ou seja, inferiores aqui então a 0, e por sua vez superiores do que 10, maiores do que 10. Mais ou menos assim. E também por uma forma de intervalo, nós teríamos assim, que o domínio será igual ao intervalo então aberto do menos infinito, o intervalo aberto do menos infinito até 0, até aqui então 0, mas esse 0 não inclui. Então teremos aqui então um intervalo aberto. União com quanto? Com esse 10, união aqui então no intervalo aberto de 10 até no mais infinito. Mais ou menos assim como nós podemos então resolver, tanto assim e quanto assim, está tudo certo. Só veja como é que o teu professor vai te cobrar, ou também se for uma prova de múltipla escolha, veja como é que ele está expresso aí nas suas alternativas. Então é assim que você pode acabar com esse tipo de questão. Nós vamos aqui entrar na linha C, tá? Um assunto aqui realmente simples e muito importante. Meu amigo, preste atenção aqui então, preste atenção. Veja aqui então na linha C. Temos aqui então uma função designada aqui então por h de x. Nós podemos escrever aqui h de x sendo igual a quanto? A 5 em cima. Aqui teremos então logaritmo de 3. Aqui teremos x mais 4. Muito bem. Nesse caso nós temos então dois detalhes. Um dos detalhes é de que essa função é uma função logarítmica. Câmera aqui está a desfocar. É uma função então, aqui logarítmica, isso aqui. Mas essa é uma função logarítmica se encontra aqui no denominador. Então, uma das condições, além de que nós vimos lá, é de que numa fração, mais ou menos assim, de A sobre B, uma fração que é a divisão entre dois números inteiros, de A e B, pertencem no conjunto de números inteiros, mas esses mesmos números, o B deve ser aqui então sempre diferente de 0. Ou seja, nós não podemos ter então uma fração em que o denominador tem um número aqui 0. Tá, caso nós tenhamos uma fração em que o denominador aqui é igual a 0, nós dissemos que essa fração não existe. Ou seja, não tem um resultado que pertence ao conjunto de números reais. Não podemos dividir um número por 0. Então, sendo assim, essa condição aqui também será obedecida aqui. Além das condições de existência de um logaritmo que nós vimos, também nós podemos então obedecer essa coisa que nós temos aqui. Então, Júlio, como é que nós podemos então fazer? Meu amigo, primeiramente nós aplicamos aqui então a condição de existência de um logaritmo. Nesse caso teremos aqui então essa parte aqui o logaritmando, que é o x mais 4, deve ser aqui então maior do que 0, visto que aqui então a base é 3, está tudo ok, mas aqui não está tudo ok, devemos garantir com que essa expressão daqui deve ser aqui uma expressão positiva. Agora então passa esse 4 para lá, teremos então o x, deve ser aqui então maior do que menos 4. Passamos esse 4 para lá, foi aqui então negativo. E também por outro lado, sempre devemos obedecer essa nossa condição daqui. Ou seja, essa parte daqui, esse logaritmo aqui, não podemos ter aqui um resultado 0. Então logo para garantirmos isso aí também, devemos dizer assim que esse logaritmo de 3, que é a base, aqui temos o logaritmo do x mais 4, deve dar aqui então um resultado diferente então de 0. Aqui nós vamos garantir que se tudo isso aqui, essa função vai obedecer às condições de existência de uma fração, assim como as condições de existência de um logaritmo. Porque uma fração só vai existir quando o denominador ele é diferente de 0. Então, aplicando aqui a definição de logaritmo, nós iremos levar esse 3, elevarmos a esse 0 que está aqui e por sua vez igualarmos aqui então ao logaritmando. Teremos aqui então o 3 elevado a 0 sendo igual a x mais 4.
Meu amigo, essa parte aqui é igual a 1, teremos aqui então x mais 4, sendo igual aqui então a 1. Passa esse 4 para lá, ficará então negativo, ou seja, o x será igual a 1 menos esse 4, teremos aqui então menos 3, como sendo aqui então o resultado disso daqui. Agora, aqui também não será igual, diferente, diferente e diferente, visto que essa expressão deve ser diferente do que zero. Aqui então deve ser então, aqui, diferente do que isso aqui e diferente aqui. Aqui não podemos ter então uma igualdade. Então, para nós obedecermos tudo, nós teremos que dizer assim. O domínio de existência, que é o domínio, então nosso domínio deve ser um x que pertence ao conjunto de números reais, tal que esse mesmo x deve ser aqui um número maior do que 4, como vimos aqui, ou seja, menos 4, e por sua vez, tudo isso daqui deve ser aqui então diferente do intervalo aqui então de 2. Podemos colocar assim, tá diferente aqui também do menos 3, nesse caso, deve ser diferente aqui então de menos 3. Ou também por intervalo, teríamos assim que o domínio deve ser aqui então, ou seja, deve pertencer no intervalo de menos 4 até mais infinito, como vimos aqui está maior do que menos 4, aqui infinito também aberto, e por sua vez deve ser aqui está diferente, isso aqui representa aqui está diferença, ou menos, diferente aqui então de um conjunto unitário que é 3, ou seja, menos 3. Então, obedecendo isso daqui, aí sim nós não teremos que violar nenhuma das condições aqui. Veja, se eu coloco aqui então o menos 3, essa parte daqui, teremos aqui então menos 3 mais 4 é igual a 1. Então, o logaritmo em que aqui é 1, aqui temos 3, ou seja, basta que o logaritmo tentar seja um número aqui 1, teremos que esse logaritmo vai resultar um número 0. Então, assim que divide por 0 não vai existir. Agora, então, nós podemos ir então para o nosso último número, rebentando também. Vamos ver aqui. Meu amigo, preste atenção aqui então, preste atenção. Aqui nós temos assim, uma função aqui então, que é i, eu até vou ter que passar daqui. Temos aqui então i de x, sendo igual a logaritmo de 2, aqui temos então x, mais teremos aqui então logaritmo, aqui de 2, aqui também a base aqui é 2, aqui também está de x elevado ao quadrado menos 6x mais 8. Muito bem, nesse caso nós poderíamos também agrupar aqui, iremos resolver como sendo uma equação produto, como você viu lá na nossa aula anterior. Ou seja, se você não viu aqui também temos umas aulas de equação produto e equação quociente. Ou também nós podemos resolvermos em parte e depois fazermos a interseção desse nosso resultado. Como assim, Júlio? Meu amigo, basta que você garante com que essa expressão daqui, como aqui temos x, esse x aqui está seja com um número positivo, como vimos nas condições de existência de um logaritmo. Nesse caso teremos assim, o x deve ser aqui está maior do que 0. E por sua vez, garante com que essa expressão daqui, também isso aqui, seja aqui então uma expressão positiva, ou seja, maior do que 0. Nós teremos aqui então x elevado ao quadrado menos 6x mais 8, também deve ser aqui um número positivo. Visto que as bases aqui então não violam nenhuma das condições de existência de um logaritmo, a base 2 está tudo ok, porque essa base aqui ela é maior do que 0, e por sua vez é diferente de 1. Como nós vimos nas nossas condições de existência de um logaritmo. Agora, então, nesse caso, nós podemos então concluir que isso daqui é um x que deve ser maior do que 0 para que aqui existe esse logaritmo. Mas aqui, essa é como uma equação, então, do segundo grau. Na equação do segundo grau, os procedimentos são o mesmo. Ou seja, você terá que igualar então a 0, primeiramente para nós encontrarmos então as raízes, e depois iremos fazer então o estudo do sinal dessa nossa função, para nós então concluirmos qual será então a sua solução. Então, nesse caso, eu terei que fazer assim, o x elevado ao quadrado, menos 6x mais 8, isso aqui deve ser igual a 0. Aqui eu vou ter que encontrar então o valor de a é igual a 1, o valor de b é igual então a menos 6, o valor de c é igual a 8. Temos aqui então as aulas completas de como que você pode resolver as equações do segundo grau. Agora, então, sem dúvida com isso, nós podemos então partir aqui, aplicando aquela forma resolvente, para aplicar então a soma e produto. Nesse caso aqui, é muito simples, porque a soma seria igual aqui a quanto? A soma é igual a 6, e teremos aqui a soma 6, o produto é igual aqui então a 8. Nesse caso, então, teremos que procurar dois números em que somado é igual a 6 e multiplicado é igual a 8. Nesse caso, esses números serão quais? Os números aqui, então, teríamos 2 e 4. 2 e 4, então, obedece esse aqui, ou seja, a nossa raiz, então, será 2 e 4. Se você quer, então, praticar aqui, então, pela forma de Bhaskara, nós teríamos assim. Delta é igual a b elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta será igual. Aqui teremos 36. Ou seja, menos 6, tudo isso aqui elevado ao quadrado, que é o valor de b,
menos 4 vezes o A, vezes aqui temos o 8. Nosso canta delta é igual. Aqui temos 36. Aqui temos menos. Essa parte daqui é igual a 34. Teremos aqui então 34 ou 32. Creio que aqui tem 32. Então, nesse caso, teremos aqui então delta é igual aqui a 4. Agora temos então x é igual a menos b mais a menos raiz quadrada da quinta de delta, que divide a quinta por 2 vezes a. Ou seja, o x é igual. Como aqui então o b é negativo, aqui também o b é negativo, teremos aqui então um 6 positivo, mais ou menos. Então, aqui nós podemos colocar então a raiz de 4. Raiz de 4 dividida aqui então por 2 vezes o a. O a aqui então é 1. Teremos aqui então o a como sendo 1. Nesse caso então x será igual. Teremos aqui então o 6 mais ou menos raiz quadrada aqui de 4 é igual a 2, dividido aqui então por 2. Então nós podemos então separar aqui tem duas raízes, o x1 e x2. Nesse caso, no x, nós iremos usar aqui então o sinal positivo, que será igual a 6 mais esse 2, que divide então por 2. Ou seja, vai ter que colocar aqui então 6 mais 2, dividido aqui então por 2. Aqui nós teremos então que usar o sinal aqui então negativo. 6 menos 2, que divide aqui também por 2. Isso resultará com que o x1 será igual aqui 6 mais 2 é igual a 8, que divide por 2 é igual a 4. Teremos aqui então 4. E aqui então x2 teremos 6 menos 2 é igual a 4, dividido aqui então por 2. Isso aqui resultará aqui então em x2 sendo igual aqui ao número 2. Ou seja, 6 menos 2 é igual a 4, que divide por 2 é igual a 2. Nesse caso assim. Então nós podemos dizer que as raízes realmente é 2 e 4. Como nós vimos aqui, 2 e 4. Então nesse caso nós iremos construir mais ou menos assim, então, uma parábola aqui, para nós fazermos então o estudo de sinal. Veja comigo, as raízes é 4 e 2. Teremos mais ou menos assim, a parábola com cavidade voltada então para cima, porque o A que é maior do que 0. Se fosse qual era o número negativo, teremos que essa parábola aqui terá a concavidade voltada então para baixo. Nesse caso teremos aqui então o 2, aqui teremos o 4. Então, os valores que estão assim abaixo, eu dizer, do x, são valores aqui então negativos dessa nossa parábola, mas acima então do x, são valores aqui então positivo, aqui também positivo. Agora nós queremos valores positivos. Veja comigo, valores positivos são esses que estão aqui e que estão aqui. Mas também não se esqueça que nós temos essa nossa condição aqui. Então nós teremos que fazer aqui então, a interseção entre este resultado com esse resultado. Mas como assim, Judy? Veja aqui, vou ter que transferir mais ou menos para aqui. Aqui nós teremos assim, teremos aqui então uma reta, essa reta, veja. Teremos aqui então o 2, aqui então o 4 nessa reta. Veja que acima desse valor que está aqui, o gráfico aqui então é positivo. Aqui nós teremos aqui então o gráfico positivo. Mais ou menos de lá, o gráfico então é positivo. Aqui também ele aqui então é positivo, mas aqui então é negativo. Então essa nossa condição aqui disse que essa nossa condição daqui, nós queremos valores que são maiores. Maiores então são daqui para aqui, ou seja, maiores do que 0. O 0 está entre quanto? O 0 não está aqui, o 0 está antes do 2. Antes de 2, não posso me confundir, não se confunda nada. Antes do 2 é mais ou menos aqui, então o 0 está aqui. Nós queremos valores maiores do que 0. Maiores do que 0 são esses valores que estão aqui, mais ou menos assim. E aqui nós queremos valores então positivo. Positivo são esses que estão aqui e esses que estão aqui. Então basta nós realizarmos aqui então a interseção entre essas duas nossas informações. Veja que eu só fazer a interseção. A interseção são valores que pertencem nesse intervalo daqui. E também valores que pertencem nesse intervalo daqui. Ou seja, valores comuns. Então, comuns são quais? São esses valores que estão aqui, então, que são comuns. Nesse caso, posso dizer aqui, então, a nossa solução, que não será nosso conjunto aqui, então, interseção. Teremos aqui, então, valores de 0 até aqui, então, no 2, nessa parte daqui, que são valores comuns. Aqui, que é interseção. Aqui, então, como em cima aqui não temos o valor que nós precisamos, mas aqui temos, então nós podemos descartar. Porque a interseção são valores que pertencem naquele outro intervalo e também nesse outro intervalo. Como aqui então não são valores comuns, nós podemos então descartar. E agora, de 4 então até mais infinito. Sim, 4 até mais infinito, esse valor aqui também nós precisamos. Teremos aqui então de 4 até mais infinito. E generalizando essa informação, nós teremos assim. O domínio será igual a um x que pertence no intervalo, ou também nós podemos dizer que isso aqui pertence no intervalo, aberto aqui então de 0 até 2, por sua vez, também aqui no 2 aberto, união então por sua vez do 4 até no mais infinito, mais ou menos assim. E também em forma aqui então de compreensão, teremos aqui então que o domínio é um x que pertence ao conjunto de números reais
tal que esse x, podemos dizer que então este x deve ser aqui então maior do que 0, e menor do que 2. E podemos colocar aqui então e, por sua vez, esse outro x deve ser aqui também maior do que 4. Mais ou menos, essa aqui será a nossa forma aqui então de compreensão. Viu como é simples determinar então o domínio? Então é assim que você então pode determinar o domínio das funções logarítmicas. Eu sou Julie Momadi e também até as nossas próximas aulas. Deixa-me aí alguma coisa nos comentários falando como é que foi então o teu aprendizagem nessa aula. Eu sou Julie Momadi, até as nossas próximas aulas, eu te vejo lá.